Sabe aquela imagem de laboratório futurista com naves espaciais e tudo mais? Então, pode esquecer. A maior revolução científica da nossa era, ela não está lá fora não. Está aqui dentro de cada um de nós. A gente vai entender agora como o futuro da medicina já está escrito no nosso próprio DNA. Será que o futuro da medicina já está dentro do nosso DNA? É uma pergunta e tanto, né? Mas olha, em pleno 2025, a resposta é um sonoro sim. E está cada vez mais alto. Aquilo que parecia ficção científica, sei lá, coisa de filme, hoje já é realidade nos hospitais e laboratórios. É incrível. E a gente vai ver exatamente como isso está acontecendo. Ok, mas para a gente entender de verdade essa revolução, a gente tem que voltar para o começo de tudo, para o básico. Pensa assim, cada célula do nosso corpo tem uma espécie de manual de instruções. É ali que a história toda da nossa saúde começa. E esse manual é ele, o famoso DNA, o ácido desoxirribonucleico. É tipo o código-fonte da vida, sabe? O manual de instruções completo. E olha que loucura, se a gente fosse imprimir tudo isso, daria milhares e milhões de livros. É o DNA que manda em tudo, que dita as regras para cada célula do nosso corpo, do dia que a gente nasce até o fim. Tá, mas como é que um manual tão gigante se organiza? Pensa em capítulos. A ciência chama esses capítulos de genes, e cada gene é uma instrução super específica. É um trechinho do código que vai definir tudo, desde a cor dos olhos até a chance de ter certas doenças. São esses detalhes que fazem toda a diferença. E é justamente o resultado dessa mistura que torna cada pessoa única. É um processo incrível, né? Metade do nosso manual genético vem da mãe, a outra metade vem do pai. E essa combinação cria um ser humano completamente novo, único. É assim que as características passam de geração para geração. Ok, então a gente já entendeu que o DNA é o manual. Agora imagina que a biotecnologia é a caixa de ferramentas que permite não só ler esse manual, mas, pasmem, editar ele. E é aí, gente, que a revolução de verdade começa. Para simplificar, a biotecnologia usa a própria vida como uma ferramenta. A gente modifica organismos e, com isso, cria vacinas muito mais potentes, remédios super inovadores e até alimentos mais resistentes a pragas. É, basicamente, a biologia jogando no nosso time. E a ferramenta mais, dessa caixa toda se chama CRISPR. Pensa nela como uma tesoura molecular. É sério. Ela consegue recortar e colar pedaços do DNA com uma precisão, cirúrgica. Isso abre uma porta gigantesca para a gente poder corrigir aqueles erros de digitação no nosso código genético, sabe? Aqueles erros que causam doenças que até ontem a gente achava que não tinham cura. E aqui que tá a grande virada de chave. A gente está deixando para trás aquela medicina de tamanho único, sabe? Aquele mesmo remédio para todo mundo. E estamos entrando na era da medicina personalizada, da medicina de precisão. Agora o tratamento pode ser feito sob medida, desenhado para o perfil genético daquela pessoa específica. A promessa? Uma eficácia e uma segurança muito, mas muito maiores. E olha, não vai pensando que isso é coisa para daqui a, 50 anos não. Essa revolução genética já saiu do laboratório faz tempo. Ela está moldando o nosso dia a dia, muitas vezes de um jeito que a gente nem se dá conta. Quer ver só? As vacinas de mRNA, tipo as da Covid-19, são um exemplo perfeito disso. São pura biotecnologia. Ou aqueles testes genéticos que estão super populares, para descobrir ancestralidade ou riscos de saúde. Também. E na comida que a gente come, muitos alimentos vêm de organismos geneticamente modificados, que ajudam a alimentar todo mundo. É claro que um poder desses, de literalmente reescrever o código da vida, não vem sem um monte de dilemas e dilemas gigantescos. O debate aqui vai muito além da ciência, né? Ele entra de cabeça na ética. E, no fim, discute que tipo de sociedade a gente quer construir. E isso força a gente a encarar uma pergunta fundamental. Só porque a gente pode fazer uma coisa, a gente deve? Qual é o limite? Onde a gente traça a linha na hora de editar o DNA humano? E essa decisão, olha, não é só dos cientistas não, hein? É de todo mundo. A discussão é super complexa, com dois lados bem claros. De um lado, tem a promessa fantástica de acabar com doenças genéticas horríveis que destroem famílias inteiras. Mas do outro, tem um medo. O medo de a gente começar a criar bebês sob encomenda, os designer babies, e de aumentar ainda mais a desigualdade social. Imagina um mundo onde só os ricos pudessem comprar genes melhores?
É exatamente por isso que entender de genética deixou de ser assunto só para cientista. Saber o mínimo sobre isso dá pra gente o poder de entrar nessa conversa, de ter uma opinião e de ajudar a decidir de um jeito consciente que caminho a gente quer que essa tecnologia incrível siga. Porque, no final das contas, esse poder todo ele está nas nossas mãos. A pergunta que vai definir o nosso século é essa: como é que a gente vai usar esse poder? O futuro está sendo escrito agora, nesse exato momento, e a caneta está na mão de cada um de nós.